Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje vamos aqui responder algumas questões do livro 6, da página 347 em diante, né? Onde nós trabalhamos nas aulas passadas a região sudeste e região centro-oeste, né? Não, região norte e centro-oeste, que diga, perdão, né? E hoje a gente vai responder algumas questões, né, para vocês, e aí relacionado justamente ao nosso conteúdo que foi abordado. Então, a primeira questão da página 347 diz o seguinte: observe o mapa abaixo e identifique qual número corresponde à região centro-oeste, como também seus respectivos estados. E a região centro-oeste corresponde pelo número 1, né, do mapa aí, com os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Ou seja, apenas 4 estados compõem a região centro-oeste. Na realidade, eu costumo dizer que essa região centro-oeste é a menos favorecida com relação à questão climática no Brasil, porque como está localizada na porção central do Brasil, né, tem uma dificuldade muito grande em termos de índices pluviométricos, né, depende muito da região norte, a chuva nessa região centro-oeste aí, e o ar lá é muito seco, né, pessoas acabam tendo dificuldade até mesmo para respirar, devido a essa baixa umidade na região, né. E aí foi respondida essa questão número 1. Questão 2. Faça uma análise e descreva quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na região centro-oeste. Aí você coloca aí: atividades ligadas à agroindústria, vencendo o setor de maior importância na economia do centro-oeste, porque vocês sabem ali que existe uma grande produtividade de grãos, como soja e trigo, o que movimenta bastante a economia, não só da região centro-oeste, como também da região do Brasil. E aí você continua colocando aí, ó, merecendo destaque para a produção de soja, sorgo, arroz e milho. Além do mais, a região também se destaca por possuir maior rebanho de gado bovino do país, né? Para você ter ideia, a produção de gado bovino da região centro-oeste supera toda a produção de gado bovino do Brasil inteiro, né? Por quê? Porque aquela região é uma região de grande área de planície alagável, né? O que de certa forma favorece a criação desses animais com pastos naturais, né? Por conta do próprio cerrado, né? E da região do Pantanal, o que favorece o processo de desenvolvimento e criação dos animais, fazendo com que o Brasil se torne um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, não é? Então está respondendo aí a segunda questão. Terceira questão, a questão de verdadeiro ou falso, da Universidade Federal, diz o seguinte: a respeito da região centro-oeste do Brasil, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para falsa. A região centro-oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e também Distrito Federal. Verdadeiro foi o que a gente acabou de responder na questão anterior, né? A gente falou aí quais são os estados que compõem a região centro-oeste. Então está verdadeiro aí a alternativa A. B. O Distrito Federal situa-se no estado de Goiás, que é o menos populoso da região centro-oeste. Verdadeiro ou falso? O Distrito Federal é um distrito independente, não tem nada a ver com o estado de Goiás. Então está falso aí a alternativa B, ok? C. A região centro-oeste tem o maior rebanho bovino do país e destaca-se pela agroindústria no cultivo do algodão e da soja. Verdadeiro, né? Eu falei quase agora sobre esse rebanho bovino existente na região centro-oeste, né? Ao qual é o maior rebanho do Brasil, né? Letra D. O Distrito Federal, que é composto por Brasília e várias cidades satélites, tem no setor de serviço destaque na sua força de trabalho, na qual faz parte
centrada da administração política verdadeiro. É lá que nós temos o território de Brasília, né, onde foi construída a cidade de Brasília, né, que é o centro político nacional, é o centro nervoso político nacional, ali onde acontece tudo no Brasil. E a alternativa é a região centro-oeste. Situa-se 4 grandes chapadas: Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina e Chapada do Araripe. Falso. A Chapada do Araripe fica no sertão nordestino e a Chapada Diamantina ela fica na Bahia. Logo está falso aí essa alternativa aí. Então a sequência fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Eu tive a oportunidade de conhecer a Chapada Diamantina na Bahia, um local belíssimo, né? Onde tem, para mim, é um dos locais mais bonitos que eu já visitei na minha vida, né? Eu viajo um bocado. No Brasil, acredito que seja o mais bonito que eu já fui na minha vida, né? Que é a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina. Quarta questão. Observe o climograma e descreva as características climáticas da região norte do Brasil. O climograma aí, ela mostra aí, do lado esquerdo do seu livro, a quantidade de chuvas, né, em milímetros. Aqui varia de 0 a 425 milímetros. A temperatura em graus, que vai de 14 graus a 31 graus no seu climograma. E embaixo na horizontal aí, você tem os meses do ano, de janeiro a dezembro. Essa linha vermelha que está ondulada aí é a temperatura que nós temos, a média anual. E essas barras azuis aí é a quantidade de chuvas, ou índice pluviométrico que se tem a cada mês do ano. No mês de janeiro, por exemplo, as chuvas atingiram um pouco mais de 275 milímetros anuais. Já em fevereiro caiu um pouco para 250. E assim a gente vai tendo essa variação de temperatura e, consequentemente, índice pluviométrico. Analisando esse climograma, né, da região do Amazonas, né, aí você tem aí, ó, a resposta você bota aí. Na região norte existe predomínio de clima equatorial, bastante úmido, composto por temperaturas elevadas durante a maior parte do ano, com médias entre 24 graus e 26 graus. Essa região se destaca por possuir maiores percentuais de chuvas do país, chega em torno de 2.500 milímetros anuais, a média. E encontramos também no norte do Pará o clima tropical. Então, por que esse fator ocorre na região norte, né, na região da Amazônia? Porque aquela região ela é recortada pela linha do Equador. E a incidência de luz solar se dá, em grande parte, na linha do Equador. Consequentemente, a incidência de luz solar muito grande, juntamente com a grande quantidade de rios existentes na área. Além disso, a densidade vegetacional, você vai ter temperatura associada à umidade e eu vou ter a evaporação das águas dos rios e a evapotranspiração da vegetação, o que vai promover aí uma grande quantidade de chuvas concentradas, principalmente durante o verão, onde eu vou ter um aumento da temperatura maior. Então, eu vou ter mais chuvas concentradas no verão e menos chuvas no inverno. Mesma coisa ocorre na região centro-oeste, porque as chuvas que ocorrem na região centro-oeste são influenciadas basicamente pela MSC, massa equatorial continental, que surge nas áreas da Amazônia e são empurradas para baixo até chegar na região centro-oeste, provocando chuvas nessa região durante o verão, por conta de nuvens gigantescas que ocorrem naquela região, ok? Então foi respondida a quarta questão. Vamos para a quinta questão agora. Questão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A agricultura familiar, apesar das críticas quanto à sua viabilidade econômica, mantém-se como um segmento produtivo importante do setor primário brasileiro. Observe os gráficos das porções percentuais do número estabelecido. A agricultura familiar é aquela ocupada por macro-regiões em relação ao total do país. Então aí tem um gráfico de pizza, mostrando aí os números de estabelecimento, e as áreas ocupadas pelos estabelecimentos. Isso por cada região do Brasil. Note que a região norte é a região que tem a maior quantidade de estabelecimentos.
E também ela, região norte não, é região nordeste, é a maior quantidade de estabelecimentos. Que também se faz com áreas ocupadas por estabelecimentos também na região nordeste. E aí, sucessivamente, nós vamos ter a região sudeste, não é? Com o mesmo percentual de número de estabelecimentos com áreas ocupadas por estabelecimentos. Né? A região sul, eu tenho o maior número de estabelecimentos em relação a áreas ocupadas. Né? E aí eu tenho aí, ó, o tamanho médio das propriedades familiares é maior nas seguintes regiões brasileiras. Seria na região norte e na região centro-oeste, ok? Que seria aí a resposta à letra D de doido, ok? Continuando aqui na página 350, questão objetiva de marcar X, que diz o seguinte: ao pensar em sua infância, José sente-se nostálgico ao se lembrar da vegetação característica da região onde morava. Árvore de cascas grossas, galhos retorcidos com raízes muito profundas. Entre uma árvore e outra havia espaço suficiente para ocorrer, e no inverno seco a vegetação ganhava um aspecto amarelado, e no verão chuvoso tudo voltava a se ficar verdinho. Atualmente a vegetação de José se recorda, não existe mais, tornou-se um incêndio da plantação de soja. É correto concluir que José passou sua infância no Acre? Jamais. No Acre eu tenho uma formação vegetal muito densa, né, floresta amazônica, não tem troncos galhos retorcidos e vegetação seca. No estado de Goiás, correto, né, que é a região centro-oeste brasileira, onde eu tenho aí o chamado Cerrado. Faltou ele colocar aí que tinha presente gramíneas, né, nessa área aí, porque poderia confundir também com a caatinga nordestina. O que vai diferenciar a caatinga do cerrado é justamente a presença de gramínea. Como não se tem ainda essa alternativa nenhum estado do Nordeste, né, aí a gente, sem medo de errar, a gente coloca aí o estado de Goiás. Roraima, de forma alguma, faz parte da região norte, vai ter também uma vegetação densa. Rio Grande do Sul vai ser constituída aí por a madeira alcária, né? E o Rio Grande do Norte também não. Poderia até ser o Rio Grande do Norte, né? O sertão nordestino. Mas aí, como esse capítulo não fala do Nordeste e fala só também do Centro-Oeste e da região norte, norte, nós vamos aqui optar pelo estado de Goiás, ok? Segunda questão, Universidade Federal Getúlio Vargas. Na Amazônia, boa parte dos municípios que compõem a Mancha Pioneira apresentam as maiores taxas de devastamento do bioma amazônico. Nos últimos anos, um extensivo perverso processo de especulação fundiária, no qual a grilagem e a venda ilegal de terra, inclusive pela internet, é um dos principais artífices a rarefeita presença humana e os meios rudimentares de sobrevivência de boa parte da população local, desenvolvida de capital de qualificação, levaram à configuração de um espaço descontínuo. A mancha pioneira, que forma o arco de desmatamento, são predominantemente encontrados aonde? Aí você coloca aí, ó, letra B, na extração de madeira, pecuária e cultivo de soja, ok? Que aí é onde eu tenho essa produção de soja na região centro-oeste brasileira, né, que se expande para a região norte também, que é chamada ampliação das fronteiras agrícolas. Terceira questão da UPE, Universidade de Pernambuco. Desmatamento é atividade humana que afeta diretamente as maiores áreas de parte florestada na Amazônia brasileira. A área desmatada é maior que a França. Então, ó, diversas mudanças ambientais decorrentes do desmatamento referidos pesquisadores afetam negativamente os seres humanos da Amazônia. Sobre elas, analise os itens a seguir. Então, o desmatamento da Amazônia
reduz a ciclagem da água, ou seja, afeta no ciclo hidrológico? Sim, né? Porque você diminui a evapotranspiração da vegetação, que consequentemente você vai interferir na questão do clima. Então tá verdadeiro. 2, perda da capacidade produtiva do ecossistema também. Você destrói a vegetação, então você tem essa perda da capacidade produtiva. 3, decréscimo do armazenamento de carbono também, porque através da fotossíntese você sabe que a vegetação ela tira o carbono da natureza e libera oxigênio através da fotossíntese. Então você tem um decréscimo, né? Um decréscimo no armazenamento do carbono e, consequentemente, você vai ter esse impacto ambiental. 4, alteração na formação de nuvens químicas também está correto aí, ou 4. E 5, o aumento do assoreamento dos cursos fluviais. Claro, se você tira a vegetação que está nas margens dos rios, você vai ter um assoreamento, que nada mais é do que o processo de erosão que o rio sofre pela retirada dessa mata ciliar. Os sedimentos acabam escorrendo para dentro dos rios e o rio perde sua profundidade ou até mesmo ocorre a morte de rios e toda a piscifosidade existente naquela região. Então eu tenho aí a resposta aí, a letra E, onde todas as afirmativas estão corretas, ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? 4. Tipo de vegetação característica da floresta amazônica situada nas áreas de planícies inundáveis pelas cheias sazonais dos rios, com árvores que não ultrapassam 20 metros de altura. Essa vegetação corresponde ao quê? Claro que é uma mata de igapó, né? É uma mata que ela está constantemente dentro da água dos rios, vegetação hidrófila, beleza? E aí eu tenho essa vegetação. Mangue não é, porque o mangue é uma vegetação fluvimarinha localizada entre o rio e o mar, né? A mata terra firme está distante dos rios e atinge até 60 metros de altura. Mata de veredas também não. E mata de babaçu está localizado ali na região do meio norte brasileiro, entre o Piauí e o Maranhão, formado por palmáceas. Ok? Então a resposta ali seria a letra B de bola, mata de igapó. Quinta questão. Perdeu o sono, que acordei 5 horas hoje. Nos mapas abaixo são representadas as médias históricas da variação de chuvas no território brasileiro em milímetros de estações do ano. E aí você tem aí no verão, no outono, no inverno e na primavera e a quantidade de chuvas existentes no Brasil durante o ano nessas regiões. Embaixo você vai ter um climograma que considere os seguintes climogramas A e B, onde você tem aí a temperatura que vai ser praticamente uma constante no climograma A, né, com pouca variação de temperatura. As chuvas concentradas mais de janeiro a março, né, de janeiro a maio, na realidade. Né, e no climograma B, eu tenho aí uma temperatura com uma variação de temperatura nos meses de junho e julho e poucas chuvas também nesse período de inverno aí. Que remete ao seguinte, onde o climograma A é o climograma da região norte, onde eu tenho chuvas abundantes, temperaturas elevadas praticamente o ano todo, as chuvas concentradas mais no período de verão, né, mas porém temos o ano todo. E no climograma B, eu vou ter aí a região centro-oeste, né, onde no inverno eu vou ter menos quantidade de chuvas, né, e maior quantidade no verão, e a variação de temperatura menor durante os meses de junho e julho e agosto também. Ok? Então responde aí a letra a essa questão, né, climograma A, região norte, e o B, região centro-oeste. Sexta questão, a partir da análise do climograma, identifique qual o clima e vegetação da região brasileira abordada. Nesse caso aí seria o clima tropical do Cerrado, na região centro-oeste, que é praticamente parecido com o climograma B anteriormente. Ok? Sétima questão, Universidade Federal do Amazonas, UFAM. O período comumente denominado como os Anos Dourados, marcou a etapa da recente história brasileira associada ao desenvolvimento e abertura das rodovias de extensão
de redes hidrelétricas, implantação de indústria automobilística, descentralização de capital. A atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bolsa Nova, a qual o governo no período está associado. Claro que seria o governo de Juscelino Kubitschek, é o período que o Brasil mais se envolveu, estruturalmente falando. Tivemos aí a construção do Brasil, a usina de Itaipu, de Tucuruí, as grandes rodovias como a BR-101, que corta o Brasil de norte a sul, a Belém-Brasília, a ponte Rio-Niterói. Estruturalmente foi uma época em que o Brasil mais cresceu, diferentemente do crescimento estrutural que se deu no governo de Lula, onde se fizeram construir apenas estádios de futebol, que se tornaram, a grande maioria deles, elefantes brancos, que não servem para nada. Foram dinheiro jogado fora e boa parte dele também colocado no bolso dele de volta, infelizmente. Mas aí a resposta seria aí, Juscelino Kubitschek, alternativa A. Oitava questão da Unesp, diz o seguinte: as considerações seguintes em respeito à cidade localizada no mapa. Então, São Paulo Industrial é fruto do decreto-lei da época do regime militar, portanto, imposto à sociedade brasileira. Aí eu já sei qual seria a região aí, só pela essa dica aí. Mas vamos ler o restante. Suas empresas realizaram operações básicas de montagem, incorporando gradativamente componentes de fabricação nacional. 3. A produção industrial é altamente subsidiada. E 4. O regime tributário estabelece concorrência desleal com os produtores de outras regiões do país. Que seria, no caso aí, a letra C, a Zona Franca de Manaus. Mas a falta de cobrança de tributos, ela de certa forma é real, sim. Porém, gera indiretamente emprego para a sociedade, né, porque a instalação de grandes indústrias, de montadores de automóveis e de moto, né, de eletroeletrônica na região de Manaus, ela faz com que também o nosso PIB ela venha a desenvolver cada vez mais, né, porque você tem um investimento maciço nessa área, né, e de certa forma a empresa acaba pagando impostos indiretamente, porque ela está fortalecendo o mercado empregatício. As pessoas, ao comprarem, vão estar pagando impostos que ele vai comprar, né? Imagina se tivesse essas empresas, as pessoas estivessem empregadas, ninguém estaria produzindo nada, ninguém estaria comprando nada, e aí, consequentemente, a gente teria essa dificuldade em termos de movimentação de capital do nosso país, né? E aí não vamos reclamar, não. Quanto mais indústrias multinacionais do nosso país, melhor, mesmo que elas sejam isentas de impostos. Agora, o governo também poderia tirar os impostos também das empresas nacionais, né, para que essa concorrência fosse mais leal para todo mundo. E aí, vamos para a nossa nona questão da SESI Gran Rio, domínio da Amazônia legal, né? É o domínio da lavoura tecnificada, trata-se de uma porção onde predominam os cerrados e não nas florestas, onde foi mais presente o processo técnico da agricultura brasileira, tendo em vista a expansão do cultivo de soja em alta produtividade. É possível associar o transporte de grãos de soja proveniente da porção da Amazônia, descrita acima, e das três estradas apresentadas no mapa, que seria aí, no caso, Mato Grosso e Pará, na BR-116, beleza? Onde está destacado ali no mapa dessa região, ok? Mato Grosso e Pará, com a BR-116. Décima questão, o projeto Carajás, localizados no divisor Araguaia-Xingu, é uma província mineralógica de grande importância para a produção, onde está inserido essa reserva mineral está localizada. Então seria aí a região norte, no estado do Pará, que durante muito tempo tivemos uma área de produtividade de ouro, né, onde tínhamos a região de Serra Pelada, que de certa forma movimentou muito a economia brasileira de muitos anos passados, né? Diminuiu um pouco porque a mineradora Vale do Rio Doce parou de retirar o ouro dessa região, porém o minério de ferro ainda é extraído, a bauxita também, né? E ainda o ouro, não como era naquela época, na década de 80, mas ainda é produzido uma grande quantidade de ouro nessa região, ok?
11ª questão. Líder do mercado mundial, minério de ferro até é deflagrado da crise financeira de 2008. O Brasil perdeu para a Austrália a hegemonia, embora Vale ainda lidere isoladamente o comércio de insumos. A mineradora brasileira trabalha com um horizonte de 5 anos para que o país recupere o mercado perdido no meio à crise. De acordo com a notícia acima, a mineradora brasileira Vale é a maior exportadora do mundo de minério de ferro. Sobre ela, responda onde estão situadas as maiores jazidas da empresa. Você bota aí. As maiores jazidas localizam-se na Serra dos Carajás, no estado do Pará, e no quadrilátero ferrífero, no estado de Minas Gerais. Ok? Então são as principais jazidas minerais da Vale, né? Mineradora muito importante para a economia brasileira. Considera o mapa com as áreas de queimadas. Resiste o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Em julho de 1996, a lei do mapa permite afirmar que os principais pontos de fogo encontrados no período cartográfico correspondem ao quê? Na 12ª questão. Corresponde ao cerrado, áreas antigamente recobertas de uma floresta, hoje desmatada, que fazem parte das chamadas fronteiras agrícolas. Então, consequentemente, nós temos aí a resposta à letra A, dessa questão. 13ª questão. O Pantanal é um tipo de bioma que caracteriza por ser um dos maiores planícies inundáveis do planeta. Marca alternativa que corresponde ao estado brasileiro que possui esse bioma. Claro que seria o Mato Grosso e o Mato Grosso Sul, onde nós temos aí a presença do Pantanal brasileiro, Mato Grossense. E a última questão, 14ª questão, diz o seguinte, lê o texto a seguir. Brasis, diversidades. O desenvolvimento da Amazônia tem se caracterizado os componentes do projeto de ações impostos de forma pelo poder central. Combinado propostos grupos econômicos transnacionais, o grupo privados regionais que criam riquezas voláteis e empregos precários na região, destabilizando-a. A lista é longa para ficar nas últimas décadas mencionadas a mineração, o complexo hidrelétrico mineral e siderúrgico Polo Carajás, a agroindústria, as milhares de madeiras e terras raras no nordeste da Amazônia brasileira, a pecuária extensiva, exportação de animais silvestres, extrativismo, madeireira essencial como pau-rosa, pesca industrial, a Zona Franca de Manaus, os projetos de colonização no período mais recente. Assistimos ao avanço de fronteiras agrícolas com expansão da produção de soja e expansão essas acompanhadas pela abertura de hidrovias e estradas. Sobre a mineração da Amazônia, citado no texto 3, correto afirmar que o quê? Que o estado de Roraima se destaca na produção de cassiterita. Resposta aí, a letra B. Ok? Então, gente, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana e até a próxima. Um abraço.